Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo o programa Filial Segurança. Esse programa que fala sobre controle de acessos para condomínios, sobre segurança, gestão condominial, enfim, assuntos voltados aí para essa realidade hoje que com a verticalização das cidades está cada vez mais presente na nossa rotina, né? E hoje, dando continuidade ao bate-papo da semana passada, estou aqui ao lado do radialista e palestrante Cláudio Palermo. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Ana? Bom estar aqui novamente. Obrigada por ter vindo, mais um toquinho aqui. Tamo junto. Bom, gente, não pedi, mas acessem aí nossas redes sociais como Filial Sistemas e esteja conosco acompanhando todo o nosso conteúdo. Bom, no programa passado nós conversamos bastante, para quem não assistiu e depois quiser dar uma passadinha lá, o Cláudio, ele é radialista, ele é palestrante e ele também ministra um curso de oratória para quem quer falar em público, para quem tem esse bloqueio, né, que muitas pessoas têm, né, Cláudio? Então nós falamos sobre isso no último programa. E esse a gente vai adentrar mais para a realidade condominial, aos profissionais da área. Cláudio, você tem um parceiro, né? Se você quiser falar o nome do seu parceiro, fica à vontade, que você já também deu um curso para ministrar. Já a gente fez um curso que é o Leandro Melo, né, da Demelo, um grupo aqui voltado a condomínios, um dos grupos na cidade de Guarulhos. A gente teve uma experiência bem bacana, onde ele reuniu ali vários síndicos e a gente bateu um papo, quais seriam as principais necessidades deles e aplicamos o curso de oratória dentro das necessidades que eles falaram para a gente no curso. A gente fez isso lá numa das salas da faculdade Progresso, aqui em Guarulhos. Foi bem bacana, teve um feedback muito legal, muita gente chegou tímida, A gente saiu de lá não falando querendo tudo. falar, e depois eles perceberam em tão pouco tempo quanto eles aprenderam e se aperfeiçoaram nesta questão. E você falou que foram levantadas algumas questões, alguns Sim. desafios. Você lembra quais são Sim, esses? o mais básico assim que todo mundo comentou era a forma de se posicionar, principalmente nas reuniões de condomínio, né? Porque eles tinham uma dificuldade, as mulheres reclamaram disso muito também, por causa de ser mulher, por causa de estar numa posição como síndica, às vezes, principalmente os homens, viam muito incisivo em algumas reclamações, né? E a gente sabe que tem algumas pessoas que aproveitam disso e vamos ver se ela Aguenta a aguenta, se ela pressão. realmente é uma boa profissional. Então elas mostravam um pouco de dificuldade em relação a isso. Alguns homens também relataram isso, principalmente quando tem divergência de Nas ideias, assembleias deve ser, né? a pessoa acaba, que a gente fala, engolindo, né, a outra. Aham. E muitas das vezes as pessoas fazem isso de forma proposital, que é para colocar, principalmente profissional ali em público, para mostrar, ó, ele está aí na direção, está aí na frente, mas ele não manja tanto quanto eu, né? E tem gente que faz isso de forma proposital. Um outro quesito também que foi abordado é a dificuldade que eles tinham em relação aos funcionários, né? Então o síndico falava A e de repente o funcionário estava falando B ou entendeu B. Então tinha uma divergência aí de comunicação que a gente trabalhou isso também nas nossas dinâmicas. Quando o síndico vai se posicionar com o funcionário, é Isso isso? ele dá uma ordem, por exemplo, ou pede um auxílio para o funcionário, e aí o funcionário faz algo completamente Tá. diferente. Aí Que quando também ele. às vezes é de forma proposital, né? Às vezes a Aí pessoa já faz uma fuga. pode ter disso também. Aham. Mas é muito do ruído, né, que a gente fala na comunicação, né? E muitas das vezes o ruído ele parte do emissor, né, de quem está falando, manifestando. E o receptor entende de outra maneira. E aí acaba criando choques, dando uma série de situações. Você mora em condomínio também, acho que a maioria aqui na cidade sabe bem o que acontece. Esses síndicos que estavam no dia, eles eram síndicos profissionais, eram síndicos moradores ou estava misturadinho? Estava misturado, tinham síndicos moradores, tinham os profissionais, mesmo os profissionais que já tinham algum tempo de exercício dessa profissão também
reclamavam da questão da comunicação, principalmente em relação ao morador, né? Tá. Às vezes o morador tá mais incisivo ali, com o sentimento inflamado. É claro que ele não vai ouvir o que você está falando, né? Ele vai querer ouvir o que ele está pensando naquele momento. Então, dá essas briguinhas que a gente vê aí direto por falta de um preparo, muitas das vezes, de quem está exercendo ali o cargo, né? E aí esse preparo, qual seria uma primeira dica para essa pessoa ter? Porque assim, eu imagino que talvez, dependendo, claro, né, do síndico morador, a gente não sabe, né, se ele tem essa desenvoltura. Geralmente o síndico profissional, talvez ele já seja mais treinado porque ele tem outros condomínios, ele Isso. já está mais acostumado com E ele não está no ambiente ali o tempo todo. Isso, ele está acostumado com a rotina. E é uma coisa que a gente já conversou muito aqui nos programas. O síndico morador, às vezes tem aquela questão, né, de não querer ficar, entre aspas, bem na fita, né, de não querer tal. Então, eu acredito que o desafio maior, talvez, seja pro síndico morador, né? Sim, porque tem essa questão de você estar ali bem envolvido quase que Emocionalmente. 24 horas e também emocionalmente. Uma das coisas que a gente trabalhou bem legal, principalmente no quesito de reunião, é o síndico se posicionar logo no início da reunião. Como Então, assim, se posicionar? então ele já tem que deixar claro. E aí ele tem que ter uma voz mais firme Tá. quando ele deixa claro, olha, eu vou falar aqui 20 minutos sobre o nosso condomínio. A partir do 21º minuto, vocês podem fazer pergunta. Tá. Ele já tem que Ele já ditar deixa as claro regras. logo no início. Tá. Ou se é alguém que já gosta de ter esse diálogo, de esclarecer e tal, ele já fala, olha, quem quiser me interromper para fazer perguntas, fique à vontade. Então vai de cada um dentro daquilo que a pessoa vai se sentir melhor. 80% gosta mais de não ter perguntas, né? Ou quando ter, depois que ele Porque ele também faz quebra perguntas. a linha de raciocínio, né? De repente. Para alguns, fica meio inseguro em relação a isso, a ter que voltar na onde parou, né? Qual era a linha de raciocínio. Então a gente trabalhou muito isso, a gente fez dinâmicas de como se fosse uma reunião mesmo. Tá. E aí eu provocando o pessoal, Fazer interrompendo perguntas. a todo momento. E tinha gente que ficou nervosa, tinha gente que queria chorar, tinha gente que travou, não conseguia mais falar. Então a gente pegava e volta, dá uma descansada e aí vão fazer novamente. No quesito de comunicação, a gente foi pegando exemplos das pessoas, né, que elas têm como aquilo que não foi legal, que não deu certo. A gente trabalhou o mesmo exemplo, mas de outra forma, dentro da forma da comunicação não violenta, da inclusão, e aí mudando as palavras, mudando a postura, a forma que olha para a pessoa. Aí tinha muitos ali que, quando vai falar, olha para o chão, né? Então ali você já está demonstrando que não está seguro na forma que você está falando. E se você pega alguém que manja disso, fala, agora que eu vou engolir esse Ou sino. até intuitivamente, né? A Ou até pessoa intuitivamente. Mas que tem alguns que até sabem, mas ficam na dele, né? Sabem, não, eu sei como é estar lá na frente, falar. Mas tem outros, principalmente em reunião de condomínio, que ele vai lá realmente para cutucar e pirraçar, né? Então, ele tem que ter uma postura e fazer com que nada externo o abale. Tá. Nada. Essa é a Ele tem que primeira. estar internamente ciente disso. É um exercício. E é um exercício que vai a cada reunião, né? Não tem jeito. Por mais que na teoria seja dessa forma, mas isso vai ser trabalhado a cada reunião. Porque falando assim parece que é uma coisa fácil, mas lá no calor da emoção, de repente de uma assembleia, as pessoas questionando, a pessoa fica, ela titubeia mesmo ali, se ela der qualquer sinal de que ela está fragilizada, vamos dizer, aí o pessoal vai para cima, né? E você falou do olhar, né? Se a pessoa olha para o chão, qual é a melhor forma de olhar na hora que você está falando? Boa pergunta. Eu sempre digo o seguinte, você divide o ambiente que você está em 4,
E aí você vai revezando a sua visualização. Então você olha para o pessoal que está lá no fundo da esquerda, o pessoal que está no fundo na direita, o pessoal que está sentado na frente, no meio. Aí vai depender do tamanho do salão. Mas sempre fazendo esse revezamento. E o olhar sempre firme, tem que ser sempre firme e vai explanando o seu tema, seguindo ali o seu roteirinho. E nada pode te abalar nesse quesito. Porque se você vai olhar só para um lado, as pessoas ficam falando, pô, ela só está olhando para mim. Não tá dando atenção tá deixando pra a gente aqui de lado. Por que tá olhando lá pro cara do apartamento 71? Tem gente que faz isso, né? Na hora de falar, ela foca em uma pessoa e vai. Mas aí você cria ruído, né? Ou para a pessoa que está sendo olhada ou para o público que está deixando de ser olhado, né? Que vai começar a pensar mil coisas ali, por que está Por que ela focando tava só falando comigo, né? uma pessoa, né? Nunca olhar para cima, né? Tipo, olhando para o infinito ali. E além, o foco tem que ser as pessoas. E aí você vai fazendo esse revezamento. Nem olhar para o chão, para o sapato, e por aí vai. E se a pessoa, de repente, está conversando ali, está na reunião, está falando, e é normal, depois de alguns minutos, as pessoas começarem a se dispersar, né? Sim. E isso também pode tirar um pouco da segurança da pessoa que está falando. Como retomar isso? Como falar, ei, pessoal, sem falar, atenção. Igual sala de aula, né? Bom, no meu condomínio ali se usa um sininho, né? Ah, é? Quando tá muito oba-oba, né? Que o pessoal fala que é feira, toca o sininho ali, aí o pessoal já sabe e volta a se recompor. Mas eu acho que o principal é você deixar muito claro isso antes da sua apresentação ou antes do início de reunião. Você deixar claro, ó, vamos fazer perguntas em tal tempo, cada um vai ter a oportunidade de falar, de reclamar, de desbravejar e tal, mas vamos fazer, já estabelece isso. Se não for cumprido, aí você tem essas alternativas, né? Nunca gritar ou falar o pessoal, que aí é pior, o pessoal não vai ligar mesmo. E né? parece que tira um pouco, quando vejo, parece que tira um pouco da credibilidade da pessoa, que você fala assim, gente, vamos prestar atenção em mim, eu tô falando, né? É uma coisa que também quem está assistindo tem que ter um pouco de bom senso e respeito, né? Eu acho que vai da postura da pessoa. Tem uns que tiram com humor, eu acho legal tirar com humor. Ah, parece sala de aula, não sei o quê. Acho bacana, mas nunca entrar na pilha, ficar nervoso. Estão perdendo a reunião aqui, estou ficando bravo, nervoso, é isso, é aquilo. Acho que com humor é uma das técnicas que se pode tirar. Ou utilizar desses mecanismos, sei lá, um sinal, fazer um barulho. Um barulho e tal, aí a pessoa já se toca e ou de se repente recompõe. Mudar de assunto, pode ser também? Ou não? Depende do que você está abordando antes, né? Se o assunto tem que estar fechado naquele momento, não tem como, mas é uma alternativa. Né? Para falar ao pessoal, bom, vamos, sei lá, de repente puxar. No caso do síndico, ele pode falar, né? Tem mais uma conta aqui para ser paga, aí todo mundo vai ficar quieto e querer saber da onde é. Né? Cláudia, algumas pessoas realmente têm um magnetismo. Algumas pessoas, elas já acho que é uma coisa desde a infância. Outras pessoas não têm tanto esse magnetismo, né? Então, isso pode ser trabalhado, porque assim, existem talentos, isso é uma coisa assim que a gente não tem como negar. Sim. Existem talentos, existem pessoas que não têm esse talento. Já aconteceu de você perceber, falando, olha, é claro, talvez você não vá falar isso para a pessoa, mas de você perceber que aquela pessoa não nasceu para aquilo. Sim, eu acho que tudo pode ser aperfeiçoado e melhorado, mas realmente tem algumas pessoas que não têm essa tarimba, né, para falar em público. Já aconteceu, bem minoria isso, mas já aconteceu em curso que você percebe que a pessoa ela não tem essa habilidade de se expor e de tentar compreender ali o tema, aquilo que está sendo exposto, e principalmente entender o público. Já que eu estou lá na frente, não estou lá na frente por mim, eu estou lá para falar um tema, para expor uma aula, para falar com o público, então eu tenho que pensar neles também. E aí você percebe que tem pessoas que não sabem lidar muito com
com essa dinâmica, né? De trazer o público para si. Mas a gente faz todos os esforços possíveis para que pelo menos o mínimo ela saia lá do curso com essa base, com esse conhecimento. Mas o legal é que quando são pessoas assim, elas reconhecem isso. Ah, tá. Então nem precisa falar. Tá. Eu achei interessante quando você falou, por exemplo, nessa seu curso ministrado para síndicos, que tem as profissionais mulheres e os profissionais homens, e as mulheres parece que se manifestaram tendo essa dificuldade de não ter a credibilidade perante os homens na hora da fala, até porque às vezes a mulher ela tem uma fala um pouco mais suave, né? Ela vai pro agudo ali, né? Isso. Quase sempre o homem ele tem uma voz mais forte, né? Então, por exemplo, existe algum, como é que fala, estudo que diz que uma voz feminina, uma voz masculina realmente prende mais atenção do que a... Você sabe de alguma coisa sobre isso? Os estudos que eu tenho conhecimento é que a voz grave é ela que chama mais a atenção, né? Desde bebê até a fase... A voz grave é mais assim. Isso, então ela dá... sua é grave, por exemplo. Isso, mas tem gente mais grave ainda. Então ela dá um sentido de acolhimento, de tranquilidade, de paz, né? Por isso que a gente trabalha em algumas aulas a questão de agudo e grave, que é para a pessoa fazer esse balanceamento e não ficar só uma coisa, né? Porque imagine uma palestra, oi gente, tudo bem? Olha a minha voz nesse tom aqui. Dá sono. Dá sono, né? E nem gritando, né? Que também com 5 minutos as pessoas não vão mais prestar atenção em você. Então existe esse balanceamento e no caso das mulheres, a gente faz esse exercício para que ela consiga o máximo de grave, né? Dentro da estrutura vocal dela, justamente para, somente em reuniões também de negócios, ela poder se posicionar e passar a credibilidade, né? E no caso delas, elas tinham uma voz muito aguda, algumas até pareciam voz de criança, né? Então imagine, alguém que está assistindo ali a reunião e está bravo, está nervoso, o primeiro foco é tentar colocar ela numa situação meio desconfortável perante o público, né? Na chamada saia justa, né? Saia justa. Sabe que tem um caso de uma reunião, né, para eleger síndico e eu estava no fundo, né, para poder votar e um dos candidatos estavam falando, né, e essa pessoa, ela, assim, a gente como assiste muita palestra ou tá no meio, né, assim, muitos anos da comunicação, você já vê, né, quando a pessoa tá tímida, quando a pessoa tá insegura, etc. E ele estava, assim, demasiadamente inseguro porque era uma reunião, ele estava sendo candidato por N motivos, e ele era síndico morador. E chega um rapaz, do nada, nem participando ele estava, que não era a favor dele ganhar, né, era a oposição. E eu escutei ele falar assim: quer ver ele ficar desconcertado agora? Ele falou, quer ver ele ficar desconcertado? Crueldade. E fez uma série de perguntas, né? Dizendo, se você tem interesse em ser síndico, eu acredito que você já saiba isso, aquilo, outro. E desconcertou realmente. Foi ali que eu percebi que se a pessoa não tiver munida de informação, né? Se ela não tiver certeza de que nem todo mundo ali vai bater palma para você, seja numa palestra, seja num evento, sei lá, uma assembleia. Se você não tiver essa consciência, em algum momento você pode perder a compostura e perder a credibilidade. Quanto mais informação, melhor. É melhor sobrar informação e assunto do que faltar, justamente para evitar esse tipo de situação, principalmente quando tem a possibilidade de perguntas e respostas. Então, e o palestrante, ou quem está à frente, um expositor, ou no caso síndico, ele também tem que ter a humildade de falar, olha, realmente eu não tenho estes números, mas vou pegá-los e depois posso passar para vocês, passo por zap, por e-mail, enfim, por alguma alternativa de comunicação, mas ser mais tranquilo possível em admitir isso, não é um defeito ou
uma falha de caráter, pelo contrário, né? A gente não precisa saber tudo, principalmente numa administração que tem muitos números, Sim. muitas coisas, então o básico ele tem que ter ali naquele momento, mas quando são números, e principalmente nesse caso que a pessoa fez para testar, admitir, olha, realmente eu não tenho esses números, mas vou buscá-los e propor alternativas aqui para a gente mudar. Cláudio, em condomínios, hoje em dia, está muito comum, não tem um condomínio que não tenha grupo de WhatsApp, né? E alguns grupos o síndico não faz parte, tem o grupo oficial do condomínio que o síndico está ali também, né? E talvez isso ajude em muitos aspectos, em outros eu acho que atrapalha bastante, porque, gente, tem de tudo, né? Nesses grupos tem de tudo. Então, eu fico pensando, como a gente está falando por isso que eu acho interessante falar da comunicação verbal, né? Porque essa comunicação estabelecida em WhatsApp, como a gente falou de ruído, ela tem uma possibilidade de ter muito mais ruído, né? Sim, o impacto é bem maior. No caso dos grupos, a melhor coisa é você mandar um áudio, somente quando você está fazendo uma reclamação, porque aí a pessoa por escrito não vai saber se aquilo é uma ironia, se é uma coisa séria ou se você está brincando. No áudio já é diferente, ele vai captar ali o seu tom de voz, né? Então, por exemplo, no meu condomínio tem grupo, mas eu não participo e nem a síndica participa. É mais um grupo de mães ali, quando tem festa, quando as crianças estão lá no playground. Mas teve, por exemplo, uma vez, quando eu mudei, que o Face estava no auge ainda, um morador criou uma fanpage do condomínio. E aí chegou na reunião de condomínio, aí falaram, ó, pelo estatuto não pode e tal. Então o cara se desculpou, entendeu, e aí cancelou, apagou a página. Então acho que são as formas de se falar, né? Se você chegar logo impactando, você está pensando o quê? Você é burro, criou uma página, não sabe do estatuto, a forma que a pessoa vai reagir é outra. Então, acho que quanto mais diálogo e a forma que você transmite com tranquilidade, melhor, mesmo quando você estiver fazendo uma reivindicação ou uma reclamação. Mas no caso dos grupos de WhatsApp, tem que ser por áudio. É a melhor forma para evitar esses ruídos. Qualquer tipo de interpretação, né? Porque você tá lendo, você pode ler com a pessoa sendo irônica, com a pessoa sendo brava, com a pessoa sendo engraçada. Se no grupo da família já dá rolo, Né? você escreve uma coisa, a pessoa já acha, é para mim isso aí? E você está pensando em outra situação, então o áudio é melhor, que pelo menos a pessoa identifica ali o tom da sua voz, a velocidade, sabe a forma que você está falando. E, Cláudio, eu acho que hoje em dia as pessoas, elas estão cada vez menos preparadas para falar em público. Com a questão, todas as questões tecnológicas, principalmente os mais jovens, eles têm mais dificuldade para falar em público. Eu fui fazer uma reunião com uma empresa e o rapaz que ia fazer reunião comigo tinha lá seus 26, 27 anos. E eu falei assim, eu posso ir até a empresa porque eu queria conhecer a empresa, eu queria conhecê-los, eu queria sentar e bater um papo, né? Ele falou, não, a gente faz por chat lá, que agora está usando para fazer reuniões. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Então eu me preparei, preparei um espaço interessante para eu poder conversar com a pessoa. E quando ele criou o link para eu entrar, a câmera dele desabilitada. Então, assim, nós não tivemos esse contato, que eu pensei, era melhor ter feito uma ligação, gente, áudio. porque foi só áudio, foi uma reunião pelo link através desse sistema de meeting, né, que a gente está fazendo agora, só que não teve, foi uma ligação praticamente. Então eu percebi que ele estava com dificuldade de conversar tete a tete comigo. E eu achei, é preocupante isso, né, porque essas relações interpessoais, essas relações somente de negócios, né? Elas são importantíssimas, né? E então eu só estou fazendo esse adendo porque hoje em dia, com tanta gente usando, ninguém mais nem liga quase, é tudo WhatsApp. E às vezes para a gente resolver desafios, é fundamental que você esteja com a pessoa, que você ligue para a pessoa, que você ouça o tom de voz da pessoa. Eu acho que
a gente não pode perder isso, principalmente dentro de um lugar que tem tanta gente que é um condomínio, né? E, Cláudio, antes que o programa acabe, porque passa muito rápido realmente, eu fui olhar agora, está quase acabando, eu queria falar sobre os profissionais, os controladores de acesso, que são os antigos porteiros, que nós chamamos. Eles têm contato com as pessoas o tempo todo, né? Ainda não te chamaram para dar Não, para eles ainda não, foi mais para síndicos, né? Mas eu percebo que eles têm muita dificuldade, né? Principalmente quando sai daquele roteirinho que eles têm, né? Se o morador vai e pergunta alguma coisa aleatória e tal, então eles têm muita dificuldade até mesmo de improvisar, né? Ou de buscar uma outra informação, né? Então o elevador, faltou água no bloco X, aí você liga lá na portaria, tá sem água. Ele falou, faltou água. Mas ele não dá tô vendo, já chamei o profissional tal, chamei Sabesp, aconteceu tal coisa. Então, percebe-se que não tem muito jogo de cintura. Provavelmente é uma deficiência também da empresa, da né, administradora, né? Que contrata, né, terceirização, que hoje é muito comum. Então, mas eu acho que eles são a porta de entrada, né, do condomínio. Então, deveriam ter um jogo de cintura melhor, uma comunicação melhor. E aí você cria um impacto com o morador, né? Porque o morador vai sempre reclamar, né? Tem visita também, né? E a visita. Porque hoje em dia, os condomínios, eles são assim, principalmente esse estilo clube, né? Condomínio estilo clube, que tem muitos moradores, então o número de visitantes consequentemente aumenta, só que quando chega, a pessoa tem que passar o RG, tem que passar os dados, telefone, tem uns que tiram até fotinho, e o visitante às vezes fica um pouco nervoso. Então, se aquele profissional que está lá atrás, na portaria, não tiver esse estilo, essa habilidade de falar com pessoas, também cai por terra, de repente, toda uma estrutura que o condomínio tem, né? Que eu acharia bem legal eles trabalharem, por exemplo, chegou a visita e tem todo aquele procedimento que demora um pouquinho. Nesse tempo, ele ir falando com a pessoa, olha, estamos aqui verificando, estou ligando já, em pouco tempo. Para a pessoa não se sentir perdida. Isso, porque muitas das vezes a pessoa fica ali esperando e não sabe, será que está acontecendo alguma coisa, não está? Será que o morador está aí ou não está? Será que deu algum problema? E a pessoa fica ali meio sem saber o que está acontecendo. Então, quanto mais informação você der para a pessoa, menor vai ser a problemática na questão de tempo, de ruído também. Então, acho que tanto para um palestrante quanto para alguém que é controlador de acesso, que não está fazendo uma palestra, mas está tendo contato com o público, quanto mais informação ele tiver e quanto mais informação em algum momento ele puder passar, é melhor. Assim como um vendedor, né, de loja, por exemplo. Área de vendas total, né? Precisa muito. Quanto mais informação ele tiver do produto, melhor ainda. Gente, está quase acabando aqui o programa, então eu quero muito que você diga novamente as suas redes, faça a sua apresentação aí novamente para o pessoal. Legal. Convidando. É só pegar lá no Instagram, jornalista Cláudio Palermo, no Face Cláudio Palermo, e também tem o Instagram da minha rádio web, Rádio Palermo 2020, e o canal do YouTube, Palermo News Eventos, e a gente está aberto aí a contatos, a tirar dúvidas, você que está acompanhando aí o programa, para que a sua comunicação se torne eficiente cada vez mais. E é isso, gente. Então, antes de acabar, aproveitando esse assunto super oportuno, talvez seja a hora das administradoras, dos condomínios começarem a pensar em treinamentos para o pessoal, né, para quem trabalha em portaria, para os seus profissionais que estão ali lidando com pessoas o tempo todo. Lembrando que não tem só moradores, tem também visitantes, prestadores de serviços. Gente, falar é uma arte de se relacionar. Então, chamei o Cláudio para dar o treinamento aí para o seu pessoal, tá bom? Bom, muito obrigada. Sigam-nos nas redes sociais, Filial Sistemas Eletrônicos. Agradecendo o pessoal do Sim Comércio TV e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.